Tem 4 evangelhos, né, que é lá no Novo Testamento, porém, no Velho Testamento nós encontramos aqui um profeta que escreveu um livro que é praticamente um evangelho. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre o chamado de Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou seus lábios, e a tua iniquidade foi retirada, e purificado os seus pecados. Depois disso ouvi ao Senhor a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9. Então disse ele: vai e diz a este povo. Amém. Só até aí, irmãos. Glória a Deus. Esses versículos que nós acabamos de ler, com toda certeza é um dos mais extraordinários que tem na palavra, porque podemos observar na Bíblia diversas visões, diversas experiências sobrenaturais que os servos de Deus tiveram, mas de longe a experiência de Isaías e também a experiência de João lá na ilha de Patmos, essas duas experiências são incomparáveis. Ele teve uma experiência fora do comum. Eu não sei se você já teve alguma experiência parecida de algo sobrenatural. Neste nível, eu acredito que não. Se teve, irmão, conte o testemunho em nome de Jesus. Não guarda só para você, não. Eu já tive algumas experiências, mas também nada neste nível. E quando leio esses versículos, olhando na perspectiva daquilo que ele viu, chega perto de lento. Não sei se você já teve a oportunidade de ler esses versículos e se imaginar nessa cena e assistindo a isso. Glória a Deus. Mas o que o Senhor quer falar conosco através desse
algo extraordinário que aconteceu com Isaías. Primeiro, quem era Isaías? Antes do chamado, né? Quem era ele? Ele mesmo disse, não precisou que Deus falasse ou que alguém nos contasse. O próprio Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Um homem totalmente fora da presença de Deus era Isaías. Um homem que não media as palavras para falar com as pessoas. Um homem que falava de qualquer maneira com quem estava perto de si. Talvez reclamasse o dia inteiro. Todas as oportunidades que ele tinha no dia, talvez ele reclamava. E reclamava dele mesmo, da vida dele, e reclamava das pessoas também, que estavam, as quais ele convivia. E por que você afirma isso, irmão? Ele mesmo disse. Porque ele não falou só dele. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Além de falar dele, ele aponta os outros, porque ali ele ainda não estava transformado. Ele estava olhando para ele, para o mal que ele fazia, para a forma que ele vivia, mas também fez questão de apontar as pessoas com quem ele convivia. Porque não sou só eu, Senhor. Eu sou assim porque eu vivo no meio dessas pessoas. Mais ou menos isso. Isaías não estava preocupado com ninguém, e nem com ele mesmo. Mas ele teve uma experiência com Deus, um chamado. Nesse momento, ele não vive o ministério de profeta, assim como eu, você. Antes de nós vivermos um ministério, nós temos um chamado. Deus tem um chamado para você. Você já tem conhecimento de qual é o seu chamado? Primeiro, nós temos um chamado coletivo, que é o chamado para a salvação, para a vida eterna com Cristo. Mas nós temos também um chamado individual e pessoal, intrínseco somente a você. Algo que Deus quer fazer através da sua vida. Quando ele chamou Isaías, o chamado pessoal que ele tinha para Isaías é que Isaías fosse falar ao povo. Nós lemos no versículo 9: vai e fale a este povo. E Deus tinha uma mensagem para trazer, de correção, e depois uma promessa, que era a promessa de Cristo. Glória a Deus. Mas ali, Isaías, ele confessa quem ele é. E Deus, com sua infinita misericórdia, ele ordena que um anjo pegue uma brasa viva do altar e leve e toque os lábios de Isaías. E aí o anjo olha assim e fala: veja, os seus lábios, que é o que você está reclamando, que a única coisa que você está vendo é a maneira que você fala e que as pessoas ao seu redor falam. Então tá bom, os seus lábios foram purificados, mas não só isso, também os seus pecados. A partir daquele momento, Deus transforma a vida de Isaías física, mas também espiritual. Glória a Deus. E só depois, primeiro, o Senhor purifica ele. O Senhor pega aquilo que ele reclamou, que era a questão dos lábios. E não só os lábios, mas o Senhor purifica todos os pecados dele também. Antes de sugerir qualquer coisa,
Primeiro o Senhor convidou ele para estar na presença. E o Senhor nos convida, antes de mais nada, a estar na presença. Depois de estar na presença, o Senhor enviou o anjo para que purificasse os lábios e também te retirasse todos os pecados de Isaías. E só depois o Senhor sugeriu, jogou no ar: a quem enviarei? Neste momento, os olhos de Isaías se abrem. Os olhos daquele profeta se abrem para o projeto de Deus, se abrem para o propósito de Deus na vida dele. E ele enxerga qual o propósito e qual o chamado. E ele entende que aquele chamado, porque o Senhor não falou diretamente para ele, o Senhor fez uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Mas ele entendeu, porque ele já estava cheio do Espírito Santo, e ele entendeu naquele momento que aquele chamado era para ele. Então, irmãos, em nome de Jesus, existe um chamado, um propósito para a sua vida, intrínseco a você. E não precisa que o irmão Tiago diga: ô irmão, você tem que fazer isso e isso. Não precisa, louvado seja Deus, que qualquer pessoa aqui, o pastor ou a pastora, ou qualquer obreiro ou irmão chegue e fala: você precisa fazer isso e isso. Porque no momento que surgir a necessidade de algo e for para você fazer, imediatamente você vai dizer: eis-me aqui. Porque aquilo que é para você, o Senhor te abre os olhos. A pessoa que é para você ministrar e ganhar para Jesus, o Senhor te abre os olhos. Às vezes nós temos medo de falar, e isso é normal. É normal você sentir medo, mas vai com medo mesmo, porque a Bíblia diz, o Senhor diz assim: vai e abre a boca, e tudo aquilo que você precisar falar, eu colocarei em sua boca, eu te farei lembrar. Então é através do Espírito Santo que a obra de Deus avança. O Espírito Santo usa a minha vida, usa a sua vida. E nesse momento que Isaías tem os olhos abertos, e ele é cheio do Espírito Santo, e ele entende que aquele chamado, que ele não sabia ainda direito o que seria, ele não sabia, mas ele sabia que era com ele. Muitas vezes a gente não quer fazer porque a gente não sabe como, mas não precisa saber, você só precisa saber que é você, que o Senhor está chamando. E aí nesse momento inicia o ministério de Isaías. E Deus fala para ele assim: vai e fale a esse povo isso e isso e isso. Eles não vão entender, mas fale mesmo assim. E Isaías sai e incessantemente começa a ministrar aquilo que Deus falava. Tudo que Deus mandava ele falar, ele falava. E o livro ele escreveu com diversos, mais de 60 capítulos, e nós observamos a energia, a dedicação incansável de Isaías. A partir do momento que os olhos dele se abriu e ele começou a falar, o ministério dele se inicia. E ele já não é mais o homem de impuros lábios, ele agora é o homem de lábios purificados. E ele é o homem que começa a ministrar
arrependimento ao povo. E ele é o homem que começa a ministrar sobre o Cristo que viria. E ele passa agora, em relação às pessoas que antes ele apontava, agora ele é um homem que geme pelas almas. Ele não fazia, ele dormia e acordava falando daquilo que Deus mostrava. Ele se tornou, louvado seja Deus, um profeta maior, um dos maiores profetas que existiu, e como eu disse, um evangelista. E agora, aonde ele via alguém, ele começava a pregar o evangelho, ele começava a dizer sobre um homem que viria, um homem que ia trocar todo o choro por alegria, as prisões por liberdade, a dor por cura. Louvado seja Deus. Sobre um homem que viria resgatar o mundo. E as pessoas olhavam para ele e não entendiam e não criam. Mas muitos e muitos anos depois, o Cristo veio. Isaías, ele não conheceu Jesus, assim como Pedro, como os apóstolos, pessoalmente, na terra. Mas ele conhecia a Cristo intimamente, por tudo aquilo que o Espírito Santo mostrava e colocava no coração dele. E ele pregava e ministrava com a mais absoluta certeza, ainda que nunca tivesse existido um Cristo. E ele pregava, independente de quem estava olhando ou falando algo sobre o que ele estava fazendo, mas ele teve os olhos abertos e entendeu qual era o chamado dele. E Jesus veio. O Cristo ao qual Isaías ministrava veio. E de cada detalhe que Isaías disse àquele povo que ia acontecer, aconteceu. Desde as curas, desde a transformação, até a crucificação, ele ministrou e aconteceu. Esse foi o ministério de Isaías. E ele não viu nada disso acontecer, mas aconteceu. E as provas estão aí na Bíblia, e não só na Bíblia. Existem muitos livros que contam essa história, de vários lugares do mundo. Se encontram documentos que relatam a história de Jesus. Bom, e hoje? O ministério de Isaías foi passado, aconteceu e foi passado aos discípulos. E hoje o ministério de Isaías, que é o profeta messiânico conhecido, o profeta do Evangelho, o ministério de Isaías está sobre a minha e a sua mão. E da mesma forma que Isaías ministrou, nós estamos ministrando aqui que existe um Cristo que veio, foi ao céu e voltará. E nós estamos exatamente como Isaías, anunciando o reino do Senhor, até que ele veio. E assim como aquilo que Isaías anunciou aconteceu, aquilo que nós estamos anunciando vai acontecer.
E esse chamado, louvado seja Deus, é o chamado, como eu disse no início, é o chamado coletivo, que o Senhor nos chama à salvação e à vida eterna com Cristo. E esse chamado é um chamado que nós temos que dividir com o maior número de pessoas possíveis. Na verdade, não o maior número de pessoas possíveis, mas com todas as pessoas que existem. Nós temos que dividir esse presente, este chamado, este Cristo que há de vir. Nós temos que dividir com todos. E aí cada um vai fazer a sua escolha, se quer ou não. Mas aquilo que está sendo anunciado vai acontecer. E de que maneira que nós fazemos isso? É da maneira que o Senhor te usar. É da maneira, como eu disse, quando você perceber algo, não precisa ninguém dizer, você vai saber que é com você. Você vai saber que essa é a sua função. Você vai ouvir a voz de Deus dizendo, nesse aspecto, neste ponto, a quem eu enviarei? E eu glorifico a Deus que nós vemos no nosso ministério isso acontecer. Eu glorifico a Deus que Deus tem levantado pessoas aqui, pessoas corajosas, para fazer aquilo que Deus tem posto no coração. E em nome de Jesus, se Deus tem posto algo no seu coração, um projeto ou algo, vai atrás da liderança da igreja, mas não deixe de fazer aquilo que Deus está te chamando. Aleluia. Como um exemplo, a irmã Gisália que trouxe os livros aqui para que cada irmão possa crescer e ser edificado através daquelas literaturas que nada mais é que um manual para nós entender melhor a Bíblia. Deus colocou no coração dela, ela orou, foi atrás da liderança da igreja e foi realizado, e muitas vidas têm sido abençoadas. Então Deus tem algo através da sua vida, através da minha vida. Então, em nome de Jesus, responda ao seu chamado. Não temas, não tenha medo. O Senhor vai te dar as condições, seja o que for necessário para realizar esse projeto, para realizar isso que Deus põe no seu coração. O Senhor te dará os recursos, seja qual for o recurso que for necessário, mas o Senhor te chama hoje a atender o chamado dele. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé e vamos orar nesse propósito.